Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos retornando às nossas aulas de questões de direito constitucional, ao nosso curso de 1000 questões de direito constitucional. Na verdade, são 1050, que nós teremos uma aula extra. Estamos na nossa aula 19, vamos inaugurar agora esse primeiro bloco com as questões de número 901 a 905. Hoje, nós estamos tratando sobre um novo tema, que é a defesa do Estado e das instituições democráticas. Então, é um capítulo, né, uma parte da Constituição que não está sendo cobrada em grandes concursos, né? A gente sabe que existem concursos específicos para cobrar essa parte da nossa Constituição Federal, né, que é o título 5 da Constituição, a partir do artigo número 136 até o artigo 144, principalmente cobrado nos concursos de carreiras policiais, não é mesmo? E hoje nós vamos para a questão 901. Se você ainda não adquiriu o nosso curso de questões, basta você acessar o site eleitoralcombruno.com.br. Você que está se preparando para o Ministério Público da União, para o INSS, as 18 aulas que já foram entregues já contemplam o seu edital, já contemplam em 90% dos editais, inclusive esses que foram lançados. Tudo bem? Essas aulas finais eu realmente deixei para conteúdos que não são tão cobrados como os demais. Vamos à questão 901? Bora lá. A exclusividade atribuída pela Constituição Federal de 1988 à Polícia Federal para o exercício das funções de Polícia Judiciária da União impede a realização de atividade de investigação criminal pelo Ministério Público. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que, uma vez que a Constituição Federal atribui exclusivamente à Polícia Federal o exercício das funções de polícia judiciária, impede que o Ministério Público realize atividades de investigação criminal? Não. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou com base numa teoria, se você quiser anotar o nome, é a teoria dos poderes implícitos. Teoria dos poderes implícitos. Com base nessa teoria, está, de forma implícita, assegurado ao Ministério Público, com base no artigo 144, parágrafo 1º da nossa Constituição Federal, essa atividade de investigação criminal também atribuída ao Ministério Público. Se nós nos dirigirmos ao artigo 144, parágrafo 1º, veja o que nós temos. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União, e estruturado em carreira, destina-se a. Então, nós temos aqui várias destinações à Polícia Federal e, de forma implícita, nós temos a possibilidade de realização de investigação criminal pelo Ministério Público, sim. Tá bom? Então, vamos marcar essa questão 901 como incorreta. 902. Ao Congresso Nacional, a Constituição Federal atribui competências específicas para dispor ou atuar em determinadas matérias. Em alguns casos, no entanto, haverá necessidade de sanção pelo presidente. É competência do Congresso Nacional com a sanção do presidente da República. Veja, letra A, autorizar o estado de sítio. Se nós nos dirigirmos ao artigo 84 da nossa Constituição, o artigo 84 ele traz as matérias de competência privativa do presidente. E uma dessas competências, no inciso 9, artigo 84, inciso 9, é justamente decretar o estado de defesa e o estado de sítio. Só que eu não estou falando aqui de decretar, não é? Eu estou falando aqui de autorizar. Quem autoriza de forma exclusivamente é o Congresso Nacional. Então, aqui nós temos ainda o artigo, se você quiser anotar, o artigo 49, inciso 4, trazendo a competência exclusiva do Congresso Nacional para autorizar o estado de sítio. Letra B, dispor sobre a concessão de anistia. Aqui sim, temos uma competência do Congresso com a sanção do presidente da República, ok? Onde que está isso, professor? No artigo 48,
inciso 8. Então, está correta a letra B. Letra C, aprovar o estado de defesa e a intervenção federal. Bem, nesta letra C, de forma compatível com o que nós vimos, não é, a respeito de aprovar o estado de defesa, bom, o artigo 84, inciso 9, ele fala decretar o estado de defesa ou estado de sítio é uma competência privativa do presidente. Decretar, mas aprovar seria responsabilidade do Congresso Nacional. Então, está incorreta. E a letra D, escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União. E aí, 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União. Esta competência ela vai ser exclusiva do Congresso Nacional, segundo o artigo 49, inciso 13. Então, está incorreto. O gabarito, portanto, para a questão 902, ficou qual letra? Letra B. 903. É permitida aos municípios a criação de guardas municipais para a proteção dos seus bens, serviços e instalações. Bom, até aqui tudo bem. Até aqui nós temos uma compatibilidade com a Constituição Federal, não é? Artigo 144, parágrafo 8º. O finalzinho que é problemático. Veja, inclusive com a atribuição de poder de polícia de trânsito. O Supremo Tribunal Federal, apreciando um recurso extraordinário, número, vamos anotar? 658570, localizado no informativo 793 do STF, possibilita ao exercício do poder de polícia de trânsito conferido também aos guardas municipais, inclusive concedendo multas de trânsito, tá bom? Então, temos aqui uma possibilidade analisada e determinada pelo Supremo Tribunal Federal. 904. Segundo a Constituição da República, os membros das Forças Armadas são denominados militares. São disposições constitucionais aplicáveis aos membros das Forças Armadas, exceto: letra A. Ao militar são proibidas a sindicalização e greve. Correto. Isso a gente encontra no artigo 142, inciso 4. Letra B. O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partido político. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Realmente, ele não poderá estar filiado a partido político. 142, inciso 5. Letra C. Ao militar da ativa, não é deferido o direito de liberdade de associação. Pelo contrário, o que não poderemos ter aqui é uma associação com caráter paramilitar. Então, está incorreta, porque é permitido, sim, claro, que as de caráter paramilitar não, segundo o artigo 5º, inciso 17. Letra D. As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pelo presidente da República. Eu quero fazer a leitura desse 142, inciso 1, porque ele é interessante até. Olha, artigo 142. Cadê? Olha, artigo 142, ele prevê o seguinte: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais. Aí o parágrafo 3º, inciso 1, fala das patentes que são conferidas pelo presidente. Então, anote aí. Artigo 142, parágrafo 3º, inciso 1, confere realmente ao presidente a concessão dessas patentes. Então, letra D, ela está, na verdade, aqui correta também, assim como a letra A, como a letra B e a letra D. Portanto, o gabarito ficou qual? A letra C. 905. Por expressa disposição constitucional, lei sobre o ingresso nas Forças Armadas deve considerar as peculiaridades de suas atividades, inclusive das atividades cumpridas em decorrência de compromissos internacionais. Correto? Literal aqui, artigo 142, inciso 10. Veja,
prevê o inciso 10 do parágrafo 3º. A lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. Anotou? Artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10. Assim a gente fecha o nosso primeiro bloco. Vamos agora caminhar para o bloco 2. Claro que esse bloco 1, de forma gratuita para você que ainda não adquiriu o curso, gostou, é só passar no site eleitoralcombruno.com.br. Até mais.